Muito boa tarde, oração, ação, se reunindo, se encontrando. É a nossa happy hour. Que seja feliz para você também. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos aqui do O Consolador, Chico e Emmanuel, no capítulo, no campo da religião, já que ele já percorreu com dezenas de perguntas a ciência e a filosofia, já estamos na parte final onde ele percorre temática religiosa. Hoje se traz a Emmanuel a questão da Eucaristia. Para situar, para nivelar o entendimento aqui no nosso trabalho, nosso estudo, lembramos que na última ceia, momento que foi especial dentro da missão de Jesus, foram feitas determinadas práticas que deram ensejo a que a Igreja Católica criasse o rito da Eucaristia. O que aconteceu? O que é a Santa Ceia? Numa comparação simplista, talvez, podemos dizer que um primeiro momento dos 3 anos, que o curso a missão de Jesus junto aos discípulos foi um curso de amor, um curso de espiritualidade. Na primeira parte desse curso, Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus tomou decisões dentro da vivência íntima, já que era uma imersão, por assim dizer, 24 horas. Ensinando a partir de si mesmo, a partir do exemplo, a partir da convivência com eles. Um segundo momento, não saberíamos dizer a questão do tempo, porque o tempo não é marcado precisamente nos evangelhos. Jesus envia os discípulos 2 a 2 para eles mesmos, a partir do exemplo recebido de sua parte, para que eles mesmos ensinem, eles mesmos afastem demônios, eles mesmos curem, numa espécie, naquela comparação do curso, numa espécie de estágio, onde o aluno já não é mais ensinado principalmente através da figura do professor, do mestre, mas através da prática. A prática do conhecimento adquirido através do mestre é estimulada para cada aluno, para cada discípulo. Foi isso que aconteceu num segundo momento em que foram realizados, por assim dizer, o estágio dos discípulos. Muito interessante ver dessa forma, vocês não acham? Nesse contexto, último encontro de Jesus com os discípulos coletivamente, Jesus realizou
pediu que fosse preparada, organizada e participou da chamada Santa Ceia, Última Ceia, conforme a fonte. Podemos comparar a Última Ceia a uma formatura, uma diplomação, mas apenas se, para além do rito formal que geralmente marca nossos cursos aqui na Terra, essa formatura, essa diplomação foi também um ato pedagógico, marcadamente um ato pedagógico, onde Jesus imprimiu na alma dos discípulos e consequentemente nas nossas almas, que nos pretendemos um dia sermos também discípulos, a imagem, a vivência do serviço através do lava-pés, através da limpeza discípulo a discípulo feita pelo mestre dos seus pés. Tarefa que o orgulho da época considerava subalterna, humilhante até. A essa tarefa, a essa limpeza, foi que Jesus escolheu para marcar, para simbolizar essa formatura, essa diplomação. Ou seja, foi um ato extremamente pedagógico, de conteúdo. Outro ato marcante da Santa Ceia é esse que nós trataremos hoje. Jesus tomou o pão, repartiu com os discípulos, como fazia sempre. Os evangelhos chegam a falar que à mesa, o que caracterizava Jesus era exatamente o partir do pão. E disse aos discípulos que tomassem o pão como seu corpo. Que comessem o pão como quem estivesse comendo o seu próprio corpo. E mais, que o vinho, tomassem o vinho como também se estivessem tomando o seu sangue. Essa fala do pão e do vinho deu ensejo aqui a Igreja Católica, nos seus ritos, nas suas missas, repetissem com a hóstia e com a consagração do vinho, a hóstia dada aos participantes da missa, o vinho ingerido pelo sacerdote, fosse retomada, fosse lembrada essa ocasião da Santa Ceia, da formatura, da diplomação. Infelizmente, a repetição da Eucaristia muitas vezes leva a mente humana, seja a do sacerdote, seja a dos participantes da missa, a um esvaziamento desse significado, como aliás acontece rotineiramente. Tudo aquilo que nós repetimos muito acaba funcionando mecanicamente, se esvaziando de significado. De forma que muitas pessoas assistem o sacerdote, o padre, beber o vinho, participam da comunhão, recebendo a hóstia, preocupados se podem mastigar ou se não podem mastigar, preocupados se deve dissolver na boca ou não,
como eu disse, esvaziando-se do aspecto de conteúdo para ficar um ato formal. É nesse contexto que podemos situar a pergunta hoje levada para Emmanuel. Trata-se da questão 318, em que fala-se o seguinte ao orientador: poderemos receber um ensinamento sobre a Eucaristia? Dado o costume tradicional da Igreja Romana, que recorda a ceia dos discípulos com o vinho e com a hóstia? Os amigos pedem os condutores das perguntas uma visão, uma orientação sobre o significado da Eucaristia. Vamos ver o que diz Emmanuel? É uma resposta também curta. Diz ele assim: a verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais. Olha que interessante. O pão e o vinho materiais são símbolos. A própria fala de Jesus fala que o pão simboliza seu corpo, que o sangue simboliza, que o vinho simboliza seu sangue. Mas o que simboliza o vinho, o sangue e o corpo e o pão? O que quer dizer isso? A própria palavra escolhida pela Igreja Católica, comunhão, significa como uma união de carne e de sangue. Como podemos interpretar essa comunhão? Então, diz Emmanuel que a verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus. Comunhão mesmo, essencial, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio. Então, ele fala da comunhão como um ensino de amor e sabedoria para a iluminação dos nossos sentimentos e raciocínios, através de todos os caminhos da vida. Emmanuel, em diversos momentos aqui nesse livro, ele faz uma comparação interessante, que amor e sabedoria são as duas asas com o uso das quais nós chegaremos ao reino dos céus. Muito saborosa essa comparação, porque só com uma asa ninguém voa, ninguém sai do chão. O movimento de uma asa apoia o movimento da outra, dando a entender uma importância do amor que precisa ser apoiado, da fé que precisa ser apoiada na razão, e da sabedoria que precisa ser fertilizada pela fé. Senão, também não chegam a lugar nenhum. Pão e vinho para a comunhão do amor e da sabedoria de Jesus, fertilizando nossos sentimentos e raciocínios.
Muito interessante, não é? Quando tornamos isso um rito, adquirimos o hábito da repetição desse rito, sem lembrar, sem trabalhar, sem exemplificar essa comunhão, deixar claro, explicitar esses simbolismos, que não pode ser apenas um rito de uma missa num templo, mas que, como Emmanuel coloca aqui, deve ser realizado através de todos os caminhos da vida, nós esterilizamos a mensagem e o ensino do Mestre. Foi isso que os cristianismos têm feito, através de ritos esvaziados, através de sacerdotes que não exemplificam e não buscam exemplificar a atitude, a prática de Jesus, através de instituições que acabam se tornando, nas suas hierarquias, nos seus prédios grandiosos, nos seus patrimônios multimilionários, nos seus interesses políticos, uma subversão, uma esterilização, um esvaziamento da mensagem do Cristo. Então, precisamos ficar alertas com os ritos, alertas com os organizadores de ritos, alertas com as instituições, apesar de elas, ou principalmente por elas se dizerem herdeiras, intermediárias, representantes de Jesus na terra. Que tenhamos essa clareza de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Saibamos discernir em todas as instituições religiosas, cristãs especialmente, o que nelas é divino, o que nelas é humano. E, da nossa parte, se entendermos por bem ser importante participar dos ritos e dos templos, e nada disso em si é ruim, que o façamos com essa conexão, com essa lembrança, com esse conteúdo, de forma que, ainda que tudo seja feito de forma esvaziada, em nossas mentes e em nossos corações, ou dizendo como Emmanuel, nos nossos sentimentos e nos nossos raciocínios, nos deixemos preencher, comungar com o amor e a sabedoria de Jesus, usando essa ferramenta do nosso sentimento, fertilizado pelo raciocínio do Mestre, do nosso raciocínio, fertilizado pela sabedoria do Mestre, sejam as nossas ferramentas de uso diário para tentarmos frutificar nas relações conjugais, familiares, de trabalho, de trânsito, de vizinhança, nas redes sociais, em toda parte. Em toda parte, o discípulo de Jesus é convidado a ser um com o Mestre. Façamos de tudo, a todo momento, uma oportunidade de viver a comunhão com Jesus.
Veja se esse convite estimula e nos faz bater nossas asas de amor e de sabedoria rumo ao Mestre. Que o mundo todo sinta esse convite, tome nas mãos essa oportunidade, aceite esse convite, pratique no limite sempre das nossas possibilidades, mas a cada dia um pouco mais Jesus Cristo. Que o remédio de Deus, Jesus Cristo, seja tomado diariamente, de hora em hora, de ato em ato. Muito bem. Marco Aurélio Trindade falando que o silêncio é professor. O silêncio bem utilizado, não é? Porque há silêncios que nós fazemos tendo em nossas mentes em guerra, tendo nossos corações em perturbação. Claro que esse silêncio não é professor de nada de bom, não é? Susana Sasaki, que sejamos libertos do que nos aprisionam no caminhar como Jesus nos ensinou. Gratidão pelas palavras de sabedoria e luz. Gratidão também pela sua presença, Susana, pela sua contribuição. Maria José Sobral dando o seu boa noite. Helenalva Oliveira saudando todos os amigos e pedindo vibrações para seu filho, para o seu esposo, para sua filha e para ela mesma, para a sogra também, que através dos parentes da nossa amiga Helenalva sejam transbordados nossos sentimentos para todos os parentes de todos os que estão aqui, para os amigos de todos que estão aqui, para os colegas, para os vizinhos, para os conhecidos dos que estão aqui, e para aqueles que não logram a posição de serem parentes, vizinhos, colegas, para toda a humanidade. Graças a Deus. Andréa Santos fazendo a sua saudação, Emir Cajazeira vibrando pela Mônica Silva, que receba nossas melhores energias, Emir saudando a todos e Adelaide Dias também. Um prazer estar com todas vocês, com todos vocês. Muito importante que a gente mantenha essa prática, esse serviço mútuo que é o estudo com estímulo para o autoconhecimento, para a prática do bem, como fazemos aqui. Um enorme abraço para todos, que nós consigamos ser aprendizes de discípulos de Jesus. Paz e bem a todos, até amanhã.